Nós estamos de volta, eu já estou aqui com a Maílza Barbosa, né, que é escritora e psicopedagoga, para falar sobre a importância da literatura infantil. Antes de eu conversar com ela, tudo bom, Maílza? Tudo bem. Eu quero convidar você a interagir com a gente através da nossa fanpage. Eu estou ali com o computador ligadinho, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, ver se você está lá mandando recado para a gente, participando aqui conosco do Viva Bem. Interage ali, participe com a gente, daqui a pouquinho eu mando um abraço para você, a gente vai trocando uma ideia durante a programação. Agora sim eu vou conversar com a Maílza Barbosa. Vamos falar sobre literatura infantil, né? Hoje é o dia do livro. Dia Nacional do Livro Infantil. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A importância da literatura infantil, em primeiro lugar, né? Como escritora, né? Esses livros são alguns, né? Dos livros, dos seus livros. Sim. Qual é a importância mesmo, né? Ou como isso pode influenciar na vida de uma criança para que ela seja depois um adulto, né? Um leitor. Mais leitor. A criança, ela gosta muito de ouvir histórias. Eles gostam muito e de contar também muitas histórias. Então, até muitos dos livros que eu escrevo são histórias que as crianças me contaram, né? Que eu fui transformando. Eu costumo dizer que se os adultos prestassem mais atenção nas crianças, todos teriam muita... Vai falando, fica à vontade. Todos teriam muita história boa para contar, porque eles têm muito material. A gente não precisa de ficar inventando, sim, né? Claro. A maioria das minhas histórias vem dessas experiências, né? De fatos que aconteceram comigo, criança ou com sobrinhos, ou filhos de amigos, alunos da escola, né? Que eu vou sempre que eu acho algo interessante, eu anoto. Então, o fato da criança gostar, de ser receptiva, isso é bem importante. E se o adulto der isso a ela, né, então ela tem tudo para crescer gostando de ler, né, e uma boa leitura ela vai formando um caráter, né, um padrão de comportamento. Então é bem importante também escolher bem a literatura, né, que vai ser lida para a criança. E é tranquilo assim, deles pegarem o livro e inúmeras vezes você tem que contar a mesma história, né? Sim. Eles gostam bastante da repetição também. Eu tenho uma sobrinha, tenho 2 sobrinhos pequenos, né? Uma sobrinha de 6 anos e um sobrinho de 4, se eu não me engano. Ela é assim, ela chega, não tanto comigo, mas com meu esposo é incrível. Ela chega lá na minha mãe, quando eu e meu esposo estamos, ela já chega lá e já fala: ô Rick, eu quero que você leia uma história pra mim. E dela vem sempre com o mesmo livro. Sim, e ela quer sempre que ele leia aquele livro. E quando eu já noto assim, quando ele muda alguma coisa da história, daí ele até cansa de ler a mesma coisa, daí ele muda um pouquinho, ela não... Ela já nota, ela já fala: não, mas não foi isso que estava ali, né? Não foi isso que a princesa falou, né? E ela já sabe tudo direitinho. Eles gostam muito de ouvir as histórias. É muito legal isso, assim. E agora vamos falar um pouquinho da escritora Maílza Barbosa. Sim. Fala um pouquinho para mim, como é que começou isso, escrever? Olha, eu sempre gostei, né, de escrever, e criança já escrevia bastante. A minha mãe comenta que lá dos 5 irmãos, né, que eu tenho, eu fui a primeira que aprendi a ler, porque eu tinha bastante interesse, né? E quando era assim, adolescente, fiz um caderno de poesias. Eu gostava muito de escrever. E aí, trabalhando em escolas, vendo assim necessidades, né, de temas e de assuntos importantes que precisam ser trabalhados, eu comecei então eu fiz um boneco, um primeiro livro assim pautado assim muito em princípios e valores, e enviei para a Editora do Brasil, né? Então eu com uma amiga, né, a Marília. E num primeiro momento porque a editora ela tem os projetos, né? A cada tempo tem que lançar tal produto. Então não era o tempo daquele. Então a gente ficou um tempo ainda aguardando. E um dia a editora nos procurou porque havia uma necessidade no mercado. As escolas andavam desesperadas por livros que tratassem de princípios. Então foi essa primeira coleção aqui que a gente lançou, esse aqui, Fé na Vida. Pedi para o Fernando fechar aqui para a gente dar uma olhada. Foi a primeira coleção que nós lançamos de livros didáticos, né, para educação infantil. Aí tem o 1, né? Tem o 2 e o 3, que já é para 3, 4 e 5 anos. Então, essa coleção está no mercado desde 2005. Né? Já estamos partindo para a 3ª edição. Esse ano vamos reformular para ser lançado no mercado em 2014, já uma nova edição. Aí, em seguida, vieram os livros de literatura, que são esses, O Breno Esquentadinho e Adulto Diz Cada Coisa, que se tornou uma coleção, né? Esses 2 é uma coleção. Aqui atrás tem a logo assim, ó, que é a coleção Meu Pequeno Mundo. Nessa coleção vai ser lançado agora um novo livro, que é Criança Diz Cada Coisa,
um pouco contrário desse aqui do adulto, né? É um livro muito divertido, assim. E são fatos, assim, da infância dos meus sobrinhos, a maioria Então, é isso que eu ia perguntar agora. É. Esse é o primeiro aqui, né? O Breno acabou se tornando a história de um sobrinho, que era meio nervosinho, né? E acabou ficando. A princípio não era o que eu tinha planejado, mas depois eu vi que se encaixava bem no perfil dele e acabei colocando o nome dele no livro. E o adulto também narra um pouco a história de um sobrinho que eu tenho. Então, assim, são histórias do cotidiano, né? Histórias do dia a dia. Mas são narradas por ti, não eu coloco como que a criança está contando aquela história, né? Então até isso traz muita identidade. Claro, quando a criança pega o livro, quando a criança pega o livro para ler, ela se identifica porque é uma criança falando com ela, né? Ele fala, olha, eu sou o Andrei, eu tenho 8 anos, a criança já se identifica, então aí o sucesso é garantido. Tem mais algum material ali, né? Esse material eu lancei há pouco tempo pela editora Ridel e Bicho Esperto, a editora Ridel, uma grande editora de São Paulo, que se associou a Bicho Esperto porque eles eram uma editora de livros científicos e resolveram partir para o mercado infantil. Então, se associaram à editora Bicho Esperto de Blumenau. Então, eu lancei essa coleção de livros de atividades, que é outra coisa que as crianças amam, né? Nossa, fazer atividade, pintar, ligar, eles gostam bastante também. Ah, agora que eu entendi. Não, realmente, né? Eles adoram. Eles gostam mostrar muito. Aqui dentro pro Fernando mostrar para quem tem casa, né? Tem joguinhos, isso, né? Joguinhos, aí tem a pintura. É algo assim que eles gostam. Isso é muito gostoso. E por essa editora também, a Ridel, Bicho Esperto, eu estou lançando agora uma coleção que fala do Educação para o Trânsito, muito importante e necessário também. É uma coleção de maletas também, devido à Copa do Mundo em 2014, já alguma coisa pensando no futebol. Legal. E também uma coleção de meio ambiente. Então, esse ano aí tem bastante coisa nova. Nossa, é interessante surgindo. Que tu traz para o livro, para a criança, assuntos que realmente são, como a gente estava falando anteriormente com o Everley, né? A criança de hoje é o adulto de amanhã. Exatamente. Então, é uma forma de trabalhar assuntos que realmente fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é necessário trabalhar com a criança, para que quando ela chegue na fase adulta, ela já esteja ciente do que realmente acontece. O trânsito, assim, é algo assim que está até assustando, né? De algumas atitudes e coisas assim que nós vemos. E infelizmente, o pai faz e o filho vê o pai fazendo. Né? É um péssimo exemplo, muitas vezes. Isso é verdade. Então, essa coleção, ela traz uma direção para a criança, mas também para o pai. Né? À medida que o pai vai estar trabalhando, lendo ali com eles, ele vai perceber, você tem um toque para ele, né? Que ele precisa ser um bom exemplo, né, para o filho. Então, essa coleção também está ficando muito bacana e em alguns dias já vai estar também no mercado, está prontinho. Ótima ideia, ótima ideia mesmo. É bem importante. É um talento mesmo, parabéns. Obrigada, Patrícia. Parabéns mesmo. Gente, eu acho que como eu falei, né, é algo fundamental, é importante. É um assunto, é uma maneira de trabalhar um assunto sério de uma forma diferente para que a criança entenda. E como a Maísa falou, dá um toque nos pais também, porque querendo ou não, a criança geralmente ela pede para o pai ou para a mãe fazer a leitura, né? Exatamente. Realizar a leitura. Então, enquanto ela está lá lendo para o seu filho, né, para o seu sobrinho, para a criança, ela está também refletindo sobre o tema. Sobre a atitude que ela toma. Sobre as atitudes, né, do dia a dia dela também. Achei muito legal o trabalho, parabéns, Maísa, parabéns mesmo. É um prazer te ter hoje aqui, ainda mais, né, hoje que é o Dia Nacional do Livro Infantil. Quer deixar uma dica de um livro para quem tem em casa? Eu vou deixar 2 dicas. Ótimo, vamos lá então. Então, assim, esse livro aqui é só pedir em qualquer livraria, né? Faz encomenda, os 2 são da Editora do Brasil, né? Então, esse aqui fala das confusões que as crianças, às vezes, que o adulto fala coisa, por exemplo, não corra dentro de casa. Daqui a pouco, corre aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Olha, daí, viu? Essas confusões. São as confusões. As confusões que, sem querer, os pais acabam formando na criança, né? E esse outro livro aqui, ele já vai falar sobre comportamento. Né? Então, é muito comum criança que fica nervosa por qualquer coisa, que não consegue refletir, não consegue se expressar. Então, esse livro ele traz ótimas dicas. Até sobre esse livro tem uma história interessante, que eu fiz uma feira de
literatura, e aí a criança chegou e me perguntou: esse livro ensina a ficar nervoso ou a ficar calmo? Ai. Daí eu falei: não, ele ensina a ficar calmo. Ele, sim, então espera um pouquinho que eu vou chamar meu pai, porque eu e ele estamos precisando. Ai, gente, Foi muito olha. engraçado. E aí depois eu perguntei para ele se ele já tinha resolvido, né? Se ele tinha aprendido. Ele disse: olha, eu estou treinando bastante, ele disse. Então ele, através do livro, ele tem conseguido também controlar o temperamento, que também não é fácil. A gente sabe que não é, mas é possível, né? Que bom. Nossa, Maísa, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Patrícia. Eu vou comentar porque eu acho que é legal você de casa saber, porque a gente vive aqui no programa e a gente quer levar para você uma proximidade mesmo, né? A Maísa, ela é mãe do Gustavo Barbosa, que está sempre aqui com a gente também, trazendo dicas de entretenimento, com curiosidades dos famosos, que vai estar aqui amanhã para deixar você bem antenado aí no mundo das celebridades, né? Ela está aqui hoje com a gente, né? Ela é escritora e foi uma indicação aí do Gustavo pra gente. Eu não conhecia o trabalho, fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo em conhecer a pessoa da Maísa, em conhecer o trabalho. E eu acho que é isso. Isso é viver bem, né? É compartilhar conteúdos interessantes, compartilhar ideias e levar para você de casa e você, né, um para o outro o que há de melhor no dia a dia da gente. A gente vai para um rápido intervalo. Eu quero agradecer também a presença aqui do esposo, né, da Maísa, que está aqui com a gente no estúdio, né, que é o pai do Gustavo também. Muito obrigada por ter vindo acompanhar o esposo e estar aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e em seguidinha eu volto com algumas notinhas para você e com a culinária hoje especial, um brigadeiro de maracujá. Delícia! É rapidinho, não saia daí.